Meu amigo, minha amiga, Shalom, que a paz esteja contigo. Neste domingo, o 15º domingo do tempo comum, nós refletimos Mateus 13, versículos de 1 a 23, no contexto da parábola do semeador. O capítulo 13 de Mateus é marcado pelas parábolas do reino. São 7 parábolas contadas por Jesus neste capítulo. Neste domingo, no entanto, nós meditamos a parábola do semeador. Estes versículos, esses 23 versículos que formam a passagem evangélica deste domingo, nós podemos dividi-los em 3 partes. Versículos de 1 a 9, a parábola em si, a parábola do semeador. Nos versículos 10 ao 17, nós temos ali, dito pelo evangelista, o motivo de Jesus anunciar o reino em parábolas. E dos versículos 18 ao 23, a explicação da parábola do semeador. A forma mais longa da proclamação do Evangelho neste domingo contém esses 23 versículos. A forma mais breve, apenas os 9 versículos iniciais, a parábola do semeador, somente a parábola. Essa parábola, primeiramente, nós pensamos logo em refletir a respeito dos terrenos, dos tipos de terreno onde cai a semente, onde a semente é lançada. Mas, por outro lado, a atenção à figura do semeador é um tanto quanto, quem sabe, esquecida. Quem é o semeador? O semeador, por excelência, claro, é Jesus. Mas nós todos somos semeadores. E a questão aqui não é tanto se preocupar com os tipos de terreno, mas o olhar deve ser fixado também na figura do semeador. Ele que deve contar sempre com a eficácia da palavra de Deus, não com a sua força, com seus métodos, mas com a força própria que possui a palavra de Deus. A palavra de Deus, a semente, tem força própria. Cabe ao semeador semear, mesmo que pareça infrutífero, que seja uma fadiga estéril, pois apenas um terreno frutificou, os outros 3 terrenos não deram fruto, apenas uma 4ª parte frutificou. Não deve ser esse o pensamento do pregador. Veja, essa parábola é dirigida, mais que aos ouvintes, é dirigida aos pregadores, que somos nós todos. Confiar na palavra de Deus, na eficácia da palavra de Deus. A palavra, ou a parábola, não é desenhada numa linha temporal também. A gente poderia pensar assim, então, eu vou semear, e mesmo que pareça que aparentemente a semeadura seja infrutífera, agora, futuramente, ela vai dar frutos, vai ter uma colheita abundância no fim dos tempos. Não é linha temporal, é linha espacial. A diferença é entre terreno e terreno. E a tarefa do semeador é semear, contando e confiando que já e agora, no presente, não lá no futuro, mas aqui, já e agora, a modo de Deus, não ao nosso modo, a semente já está frutificando, dando fruto. Cabe a nós, insistindo, semear e semear sempre, sem nunca desanimar. Então esse é o primeiro ensinamento, e talvez o ensinamento mais importante dessa parábola. A absoluta confiança
na eficácia da palavra de Deus por parte do semeador, mesmo que sejam numerosos os aparentes fracassos da semeadura. Aparentes fracassos. Cabe ao semeador também não ficar escolhendo terreno, ele lança a semente e lança por toda a parte. Porque seria uma vaidade, eu vou lançar aqui, porque aqui vai produzir frutos, eu vou colher frutos, ali eu não vou semear. Para aquele público eu não vou falar, para este público eu não vou falar, para essas pessoas eu não vou falar, porque não vão produzir frutos, não vão me dar retorno, ou como se diz por aí, não vai haver feedback. Se atingimos uma pessoa, já valeu a pena. Mas nós não sabemos quem é e não devemos nos importar quem seja. Isso é de Deus. Isso pertence a Deus. O que é nossa tarefa, nossa obrigação é semear. Semear. E por toda a parte. Sem distinção. Sem oprimir a palavra de Deus. Sem restringir a palavra de Deus. A semente da palavra de Deus. Nos versículos 18 a 23, nós temos a explicação da parábola. Se a parábola, lá no início, nos versículos 1 a 9, é dirigida aos pregadores, aos semeadores, esta explicação torna-se ou é uma catequese para os ouvintes e para os leitores. Então, nós acabamos nos tornando tanto os pregadores, os semeadores, mas também os ouvintes, os catequizandos, a partir desta parábola. A explicação se dirige aos discípulos apenas. Jesus explica a parábola apenas aos discípulos, a quem é fiel, a quem é crente, ao terreno fértil. E insiste sobre a necessidade de algumas disposições interiores e pessoais para que a palavra escutada seja compreendida, cresça e dê frutos. As figuras, então, sugeridas na parábola são 4, né? 4 tipos de terreno. O terreno beira de estrada, o terreno vazio. Ninguém escuta, leva a sério conversa ou papo de beira de caminho, porque é vazio. Escuta. É a pessoa que escuta, mas não compreende. Vazio. O segundo tipo de terreno é o terreno pedregoso. É o tipo da pessoa entusiasta ou entusiasmado. Mas é muito frágil, muito volúvel. Se deixa levar por qualquer um ou por qualquer outra promessa ou por qualquer outra coisa. Não tem raiz em si mesmo, diz a parábola. Essa pessoa até escuta a palavra e até se alegra também. Mas lhe falta a solidez necessária para que quando vier a dificuldade, ela persevere, sem desanimar, sem desistir. Falta raiz para perseverar diante das dificuldades. O terceiro tipo de terreno é o terreno espinhoso, o terreno cheio de espinhos. É a pessoa ocupada com seus afazeres, é a pessoa ocupada com as preocupações do mundo, com as vaidades do mundo, com os sucessos mundanos. É a pessoa apegada às riquezas. E essas duas realidades, essas duas paixões, podemos chamar de paixões, apego às coisas do mundo, apego às riquezas, são verdadeiros espinhos que sufocam a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus no coração da pessoa, que sufocam inevitavelmente a pessoa inteira, a ponto dela não acolher, não deixar que a semente da palavra nem germine no seu coração. Sufoca qualquer ideal, qualquer palavra, qualquer semente. Agora, o quarto terreno é o terreno bom, terreno fértil. E esse terreno é descrito por quatro verbos aqui na parábola, nessa parábola. Escutar, compreender, frutificar e fazer. Fazer pode ser traduzido como fazer frutos, produzir frutos, dar frutos.
né? São 4 etapas que permitem a palavra cumprir plenamente seu percurso, seu curso, seu objetivo. Olha bem, primeira coisa, escutar. O terreno fértil, ele escuta a palavra. Depois ele compreende. E ele frutifica no seu coração. E frutificando, ele produz mais frutos. E acaba se tornando também um novo semeador, possibilitando que a semeadura seja mais ampla e mais ampla. Veja a importância de lançar a semente e não desistir, porque mesmo que um terreno só ou uma pessoa só dê frutos, ela se tornará um novo semeador. Já valeu a pena, já compensou. É o segredo do reino de Deus. Não confiar na força própria da palavra. Não insistir na semeadura é trair o Evangelho. Ou negar a semeadura a algum terreno é trair a alma do Evangelho. A palavra deve ser divulgada, deve ser anunciada, lançada para todos. Meu irmão, minha irmã, meu caro semeador, minha cara semeadora, vamos continuar insistentemente a semear a palavra de Deus, a lançar a palavra de Deus nesse mundo carente de amor, carente de palavra verdadeira, de palavra de vida, de palavra de paz, de palavra que é a palavra de Deus, contando sempre com a força de Deus. E sejamos nós, com a força eficaz, com a força própria e eficaz da palavra de Deus. E sejamos nós, terrenos férteis. Sejamos semeadores e ao mesmo tempo terrenos férteis, que escutam a palavra, que compreendem a palavra, que frutificam a palavra e que produzem mais frutos e frutos do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Amém. Fique em paz. Esta é a minha colaboração para com você neste domingo. Esta é a nossa semeadura. Compartilhe esse vídeo, se for possível, para que alcance outras pessoas, para que outros terrenos também possam receber o anúncio da palavra de Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde sempre. Amém. Fique em paz.